Olá amigos, bom dia, eu sou o Josué Cidade, sou consultor de marketing político e digital. Nós acabamos aí de sair do primeiro turno das eleições e alguns aprendizados vão ficar para as próximas eleições. Você tem acompanhado as notícias, acompanhando aí o uso das fake news, se é crime, se não é. Bom, tem duas situações que a gente precisa observar e que tornam essas ações ilegais. A primeira é a compra de banco de dados de terceiro. Ou seja, se você não construiu a audiência, se esses bancos de dados não te pertencem e você usa isso, isso é ilegal. A segunda é que está sendo feito um tipo de impulsionamento. Esse impulsionamento ele é permitido dentro do Facebook, né? Até dia 6 de outubro todo mundo pôde impulsionar, depois à meia-noite era suspenso para que esse impulsionamento não pudesse prejudicar aí nem influenciar a decisão do eleitor no dia 7 de outubro. Bom, então essas duas situações tornam essas ações ilegais. Mas você dizer que candidato A ou candidato B são os responsáveis e que um usou e que o outro não usou ainda é cedo. Isso vai depender de algumas investigações, mas não é esse o objetivo do nosso vídeo. O objetivo do nosso vídeo é fazer uma avaliação daquilo que funcionou e aquilo que não funcionou. Bom, as redes sociais foram muito utilizadas, infelizmente, como uma forma de desconstrução, ou o que a gente chama no marketing político de lado B, desconstruir os outros adversários. Ontem nós tivemos aí o ápice dessa campanha, que foi a divulgação do vídeo do Dória, que ainda está para ser apurado da veracidade ou não desse vídeo, mas que culmina aí com uma situação que pode também ser um fake news. Por que não? O fato é que, em vez dos candidatos usarem as redes sociais para a construção da sua imagem, para a construção da sua audiência ao longo do tempo, eles usaram simplesmente para distribuir conteúdo difamando A ou B. E o que a gente viu aqui foi que uma guerra sem precedentes nas redes sociais, né? Discursos de ódio daqui e dali, e o que a gente menos viu foram propostas. Bom, o que muda para 2020? O eleitor está mais conectado, o eleitor está mais ligado. Não vai adiantar o candidato pegar a véspera da eleição tentar construir uma audiência. Essa audiência ela tem que ser construída no decorrer do mandato. Por que a gente fala isso? Porque você que é político, você que é candidato, você precisa se relacionar com o seu público, com o seu eleitor durante o seu mandato, prestando conta daquilo que você fez. Infelizmente, muitos candidatos tentaram construir isso nos últimos meses de campanha, isso não tem mais tempo hábil para fazer isso. Outra coisa, todo mundo fala, usou as redes sociais, mas não usou da forma correta. Isso a gente pode garantir para você. Existem técnicas, existem maneiras de serem feitas. As pessoas simplesmente usaram as redes para distribuir conteúdo. Pontualmente, um ou outro candidato teve ajuda profissional e conseguiu seus objetivos. O fato é que a gente ainda está muito amador no que se refere ao uso das redes sociais, das plataformas digitais para disseminação de conteúdo. De preferência que esse fosse um conteúdo positivo, propositivo, em que o candidato apresentasse as suas propostas e que as pessoas se unissem em torno dessas propostas, das suas causas. Infelizmente não foi isso. Mas para 2020, todo mundo que aspira a um cargo eletivo, ele vai ter que mudar a sua forma de entender a comunicação. A fórmula tradicional foi a grande responsável pela derrubada de candidatos que praticamente esperavam estar eleitos hoje e que sofreram uma surpresa nas urnas. O fato é que a dinâmica das eleições ela mudou. A gente já tem alguns profissionais de marketing trabalhando a dinâmica antiga e isso impôs uma certa dificuldade para alguns candidatos. Outro ponto importantíssimo que eu falo é que o marqueteiro não pode falar pelo candidato. O protagonismo ele tem que ser do candidato. O candidato é que tem que ter a habilidade de falar, de defender seus projetos. Nós que trabalhamos com marketing político, nós só podemos indicar quais são as ferramentas, qual é a melhor maneira de fazer, mas nós não podemos falar pelo candidato, nem ter as ideias pelo candidato. O candidato ele tem que mostrar a sua verdade e é a sua verdade que vai fazer com que o eleitor se conecte ao seu projeto político, ao seu grupo político. Então, essa sua verdade, as causas que você defende,
ainda que o resto da sua timeline não concorda, é isso que vai estabelecer uma conexão. Essa conexão, ela precisa ser real, precisa ser efetiva. Não adianta você comprar dados de terceiros para você tentar se relacionar, você tem que construir. Então, olha essa dica, para você que vai se candidatar a um cargo eletivo em 2020, você precisa construir a sua audiência a partir de 1º de janeiro. Você que já é candidato, você que se elegeu agora, é importantíssimo. Eu diria que você tem que deixar um pouco de lado essas nomeações políticas no seu gabinete para você fazer algumas nomeações técnicas, principalmente no que se refere à área de comunicação. Por quê? Porque o que mais se viu agora foi candidatos que trabalharam e não comunicaram, né? Trabalharam, tiveram uma atuação parlamentar até razoável, mas que não comunicaram ao longo desses anos, e aí a população não percebeu que um trabalho foi feito, e aí votou nas urnas contra esse candidato, elegendo outros representantes. Então, a gente teve assim muitos candidatos, eu conheço alguns casos de candidatos que a gente chegou a conversar, mas que não desenvolveram nenhuma ação de comunicação. Por quê? Porque os gabinetes eram compostos simplesmente de pessoas com alguma ligação política. Candidato, deputado eleito, você que ainda tem mandato, você precisa mudar o perfil do seu gabinete. A sociedade exige cada vez mais que haja uma prestação de conta, um relacionamento. Agora, não é só postar, não é só pegar e publicar. Existem formatos, existem regras, existem técnicas que precisam ser observadas. E muita gente não fez isso. Agora, nós tivemos algumas exceções, sim, que trouxeram resultados. Nós vimos aí membros do MBL que usaram muito bem as redes sociais. Nós estamos discutindo aqui o conteúdo, mas que souberam usar muito as redes sociais, foram protagonistas. Nós tivemos aí o Kim, nós tivemos o Mamãe Falei, nós tivemos aí a Joyce Hansen, nós tivemos aí aquele youtuber que mora nos Estados Unidos e que se elegeu. Nós tivemos alguns outros casos. Nós tivemos o Marinaldo, que usou muito bem, mas não se elegeu, mas usou muito bem as suas redes. O Marinaldo foi candidato a senador, acho que pelo Tocantins. Então, muita gente usou a sua rede. O mais importante é que alguns foram protagonistas e outros simplesmente só fizeram embalar para a sua equipe colocar o conteúdo no seu Facebook e distribuir pelo seu WhatsApp, e conteúdo desconexo, que não faz conexão nenhuma com o seu público. Então, a gente que trabalha com marketing político faz uma avaliação. 2020 é o ano do digital. Nós falamos em 2012, falamos em 2016, 2018, mas o que a gente percebeu agora é a força do digital cada vez mais decidindo, né, o voto, influenciando o voto do eleitor. E então é preciso que candidatos, que políticos trabalhem, entendam que é uma forma de se relacionar com o seu eleitor. Então a gente viu uma renovação muito grande no Congresso, que seja uma renovação no Legislativo Estadual, e a gente está vendo aí uma disputa acirrada entre duas correntes de pensamento, o Haddad e o Bolsonaro, mas tudo muito pautado também nas redes sociais, uma guerra, né, de informações, e a gente pega um público que ainda está desinformado, e a gente vê muita fake news, a gente vê muita propagação de notícia falsa. Isso desestabiliza, não presta nenhum favor à nossa democracia, mas tudo isso usando as plataformas digitais. Então, 2020 nós temos um desafio, 2018 já é uma característica o uso das redes sociais. Então, você que é candidato, você que tem um mandato, atente para isso. A sociedade está muito mais atenta, está muito mais vigilante, e ela precisa saber o que você faz. Tenha a sua verdade, tenha suas redes, procure um profissional, procure ajuda profissional. Se você tem interesse, procure ajuda profissional, porque o que está sendo feito é incipiente diante do potencial que a rede tem a oferecer. Um grande abraço, a gente fica aí ainda gravando alguns vídeos e mandando algumas dicas. Fique acompanhando a gente aí pela nossa fanpage, pelo nosso Instagram. Um abraço, obrigado.